A Suíça é um país montanhoso da Europa Central com um grande número de lagos, vilas e picos elevados dos Alpes. Sua capital é Berna, mas a cidade mais populosa e conhecida é Zurique. O país é muito conhecido pela sua hospitalidade, pelas estações de esqui e pelo chocolate. A Suíça possui 4 línguas oficiais, que são o alemão, o francês, o italiano e o romanche. A educação tem vindo a ser uma fonte importante de recursos para o seu desenvolvimento econômico. Por isso, o país clama em ter um dos melhores sistemas do mundo nessa área. No entanto, não existe um sistema educativo, mas sim 26, o mesmo número de cantões, variando entre eles. O país é um ótimo destino para intercâmbio, principalmente na área de hospitalidade. Então, pessoal, vamos agora a mais uma entrevista, mais um bate-papo, na verdade, né? Que não é uma entrevista, é uma conversa. Dessa vez eu fiz o convite para uma pessoa que não é youtuber, né? A maioria das pessoas que eu tenho trazido aqui são pessoas que têm, né, a participação ativa no YouTube, mas eu achei muito interessante trazer a participação da Louise, porque ela tem uma história interessante na Suíça, ela trabalha com isso, então com certeza vai agregar muito para esse projeto. Então, vamos bater um papo com ela. Atualmente ela não mora mais na Suíça, mas ela já morou, teve uma experiência lá de quase um ano, então é isso que a gente vai trazer hoje nesse bate-papo. Olá, Louise, tudo bem? Oi, tudo bom? Obrigada pelo convite, Natália. Imagina. Com vocês. Então vamos lá. Você foi fazer um mestrado, né? Uma pós-graduação na Suíça. Isso. Então, pessoal, meu nome é Louise, né? Eu sou formada em turismo, optei por fazer minha pós-graduação em Hotel Management na Suíça. Trabalho já há mais de 6 anos com educação internacional e também com hospitalidade de uma outra forma, não só no operacional, né? Porque daqui a pouquinho eu vou falar que aqui no Brasil a gente ainda tem essa mentalidade de que a hospitalidade está muito só ligada à hotelaria, mas não, né? A proposta da Europa é exatamente diferente, tá? Então essa é um pouquinho do meu background. Respiro turismo e hotelaria desde sempre e trabalho com educação internacional há mais de 6 anos, também com bastante foco na Suíça. Ok. E quando você decidiu, então, fazer uma pós-graduação em hospitalidade, por que você optou pela Suíça? Então, quando eu terminei minha faculdade, eu falei assim, bom, agora eu preciso tentar me diferenciar, né? O que eu vou fazer? E eu fiquei quase um ano pesquisando, assim. Quando você fala em hospitalidade, países que têm excelência no assunto, que são reconhecidos, além da Suíça, Espanha e Estados Unidos. Só que quando você vai pesar, a Suíça é muito referência em vários sentidos, né? Pela educação suíça, que já tem muita excelência, e pela mentalidade do suíço. Então, eu acabei optando para ir para a Suíça, né? Porque a Suíça tem uma tradição de ter hotel-escola em relação à hospitalidade, o que eu acredito que você aprender pelo learn by doing é muito diferente. A hospitalidade, ela exige prática, não é só teoria. E a maioria dos hotéis e escolas dos programas de hospitalidade na Suíça são hotéis e escolas. Então, dentre vários motivos que eu escolhi a Suíça, esse foi um dos que me motivou. Pela referência na área, né? Pela referência em tudo, pela educação, pela seriedade do suíço, né? Por tudo. E quanto tempo você ficou morando na Suíça e qual cidade que foi que você fez o seu curso? Eu fiquei, falando em português, sem fazer o sotaque francês, eu fiquei em Montreux, que é aquela cidade que é referência onde tem o Montreux Jazz Festival, sabe? Tem a estátua do Fred Mercury, é bem famosa por isso. E é a área que... artistas brasileiros. Desculpa, pode falar. Vão tocar. Não, imagina. É só para localizar um pouquinho, porque Montreux é a sede do Swiss Education, que é uma das instituições que eu represento, e a cidade é universitária, então fica na parte francesa da Suíça. Era isso que eu ia perguntar. Posso contextualizar um pouquinho a Suíça? Sim. Mais fácil? Claro. Então, a Suíça é um país que é formado por 3 regiões, né? 4 línguas oficiais, e são 3 regiões. Então, vocês vão ouvir falar muito nos cantões que fazem parte da Suíça italiana, da Suíça francesa e da Suíça alemã. E, além disso, tem o romanche, que é um dialeto local, que não é muito falado, mas também é um idioma oficial, tá? Eu fiquei na região francesa,
né, que é onde vocês ouvem falar também de Genebra, que é uma das cidades mais conhecidas, Lausanne e Montreux. Eu morei em Montreux. Morei quase um ano, né? A pós-graduação é bem intensa, é mais curta, mas é o dia inteiro e é uma imersão. Então, por isso que ela é mais curta. Não tem aquela característica de você ficar 1 ano, 2 anos fazendo uma pós-graduação, porque é muito prática. Entendi. E o que mais te encantou, assim, na Suíça? O que você tem a dizer um pouco dessa sua experiência, assim, do país, assim, de emergir na cultura? Como que são os suíços? Como que foi essa sua experiência em termos de dificuldade? O que foi mais fácil se adaptar? Nesse sentido de adaptação mesmo à cultura, como que foi? Olha, falar da Suíça é complicado você falar o que eu mais gostei, porque realmente eu me identifico muito com o país e depois que você tem uma experiência lá, fica até difícil você conseguir ter esse, né, parâmetro assim do que eu gostei mais. Tudo na Suíça me encanta, como eu falei, né? O suíço ele tem o hábito de fazer tudo com excelência. E a hospitalidade, a Suíça é o berço da hospitalidade. Então, isso, né, tudo se uniu para que eu escolhesse o país para estudar. Eu não tive muita dificuldade em relação à cultura, porque como eu já sou turismóloga, você também turismóloga e respira o mesmo ar que eu, né? Eu acho que a gente já tem começa a estudar, começa a pensar no mercado de trabalho, já pensando que cultura não tem certo e errado, cada um tem o seu jeito, né? Então eu acho que até meio que instintivamente, quando eu fui, eu meio que já sabia disso, embora eu fosse relativamente nova. Eu não tive dificuldade assim com o enfrentamento da cultura. Eu acho que em todo lugar que você vai, você tem que entender a cultura local e tentar se adaptar, né? E ir flexibilizando mesmo. Então, em relação à cultura, essa coisa do jeito europeu, que as pessoas falam muito, que é muito diferente do brasileiro, eu confesso que eu não tive muitas dificuldades, não, tá? Mas eu também vivi num ambiente mais acadêmico, onde tinha multicultural, né? Uhum. Muito multicultural, que é a Suíça. A Suíça é isso, é um país extremamente multicultural, né? E ainda mais quando a gente está falando de programas de hospitalidade. Então, uma das coisas que eu mais gostei foi essa assertividade mesmo, né? Tudo funciona, tudo que ele se propõe a fazer com excelência, é bem feito. Eu tenho muito essa característica, né, na minha personalidade, mas ao mesmo tempo, eles não são engessados. Né? Eu não vou trazer outras culturas aqui, mas tem outras culturas que têm essa coisa de fazer tudo certinho, mas é um pessoal mais engessado, que pensa só de um jeito. O suíço não. Então, a forma do suíço se reflete na forma como o país todo funciona, entende? Então, foi isso, assim, a dificuldade maior, só para não deixar você sem resposta, acho que foi a própria questão do fluxo do programa mesmo, que o programa é bem intenso, então, assim, é muito desafiador você fazer grupo de trabalho com várias pessoas de vários países árabes diferentes, de vários países asiáticos diferentes, enfim, essa é o maior desafio que eu encontrei, porque eu adoro frio, eu gosto de conhecer gente diferente, então eu não tive muito problema em relação a isso. É mais o desafio de estudar fora mesmo e de você se adaptar ao meio ambiente que você está vivendo. A moeda, né? O franco suíço, ele tem sempre bastante peso, né? Peso, eu ia te perguntar sobre a língua, né? Você falou que ficou na parte francesa. Você sabe falar francês ou você se virou bem com o inglês? Assim, como você falou que o programa é bem multicultural, acredito que as aulas tenham sido em inglês, a maioria pelo menos, não? Exatamente. De um modo geral, a instituição, que depende do lugar da instituição, né? Da instituição que o aluno escolhe para estudar. No Swiss Education, todos os programas são ministrados na língua inglesa, né? Em inglês. O aluno precisa de uma proficiência, o IELTS, o TOEFL, quem pesquisou já um pouquinho em educação internacional sabe aí que são, né, formas de teste de proficiência, e do histórico escolar, do background para ser analisado, enfim, né, para saber como que estão as notas, como que é o histórico escolar. E daí depende do curso, depende do curso. No Swiss Education e em várias outras instituições, o que acontece é que o aluno chega lá, o curso é ministrado em inglês, mas ele já aprende uma segunda língua. É mandatory que o aluno estude já ou inglês, ou francês, ou espanhol, ou alemão, ou até o mandarim. Por quê? Justamente por causa dessa multiculturalidade, né? Para conseguir trabalhar na área, fazer um estágio, tem que ter essa segunda língua que é o cantão, ou italiano, ou francês, ou alemão. E eles oferecem dentro do curso?
Oferecem, Ok. bem legal. Ah, No bacana. bacharelado tem até mandarim, na pós-graduação Olha, tem a opção do alemão e do francês. Eu não falo francês fluente, estudei um pouquinho antes de ir, porque eu estudava italiano antes de ir, que eu sou apaixonada por italiano. Aí, quando deu certo, eu comecei a fazer meu application e eu vi que ia rolar, eu fiz um intensivão de francês, mas a gramática do francês é bem difícil, né? Mas aí lá, meu ouvido abriu muito, porque na escola a gente só falava inglês, só falava inglês entre os alunos, com os professores, com todo o staff. Mas quando eu descia para a cidade, fazia outras coisas e tal, era só em francês. No metrô, né? No trem. porque Então, na no metrô, cidade, no trem. então, assim, no caso do convívio com os próprios locais, era em francês, eles não falam Era em tanto inglês. francês, Assim, tipo, exatamente. fora do ambiente turístico, de repente, e acadêmico, É, você tinha que pelo menos o mínimo do Mas francês. assim, claro, por exemplo, na instrução do trem é tudo em Pois, francês, mas tem né? também o inglês. Coisas assim, aquela coisinha do gap, quando eles falam. Mas é difícil alguém que não fala inglês lá. Então, quando você vai numa loja de souvenir, quando você vai num restaurante, né, num cinema, e não está conseguindo se comunicar com francês para desenvolver, todo mundo fala inglês, né? Mas, claro, que para quem quer trabalhar e estudar na área, o ideal é ter pelo menos um básico para o intermediário da língua do cantão que tá. Do cantão não, da região que tá. Entendeu? O cantão, gente, quando eu falo cantão, é como se fossem os nossos estados aqui, tá? Só que lá eles não chamam de estados, o nome que é dado para essas regiões, divisões é cantão, tá? São os E, cantões. Luiz, agora falando um pouquinho sobre os critérios para quem quer ingressar no ensino superior na Suíça. Quais são os critérios para um brasileiro que não tem nacionalidade suíça, não tem nacionalidade europeia, é um brasileiro mesmo? Como que ele faz para poder ingressar na pós-graduação aí na Suíça, lá na Suíça, no caso? É difícil? É fácil? Por onde começa? Como que funciona? Então, normalmente, isso depende muito da instituição. Não tem como eu dar uma resposta que vai se aplicar para todas, porque cada um tem um nível de exigência diferente, um background, dependendo do background. No caso, por exemplo, de novo, do Swiss Education Group, que é o grupo que eu represento, os cursos de culinária, ele não existe. Como tem muita gente apaixonada por culinária, cada vez mais, né? Uma arte que está sendo mais descoberta, não tem necessidade de ter um background na área, pode ter outra. Então, assim, depende muito. Se você vai fazer uma graduação, você tem que ter o histórico escolar do ensino médio, entendeu? É sempre pensar assim no histórico escolar anterior. Que antecede. Se você quer ir para fazer uma pós-graduação, um mestrado, você não precisa mandar o background do ensino médio. Claro, é o último. Só da faculdade, entendeu? Então depende muito. Agora, o mais importante, Natália, que eu acho que é legal até aproveitar essa live para falar, é a língua, gente. Tem que se dedicar para a língua. Quem tem o sonho de estudar fora, de morar fora, não pode esquecer, né? Não tem como você procurar alguém que trabalha com consultoria, com mentoria e educação internacional e intercâmbio, achando que você vai fazer um curso em português. Então, assim... a não ser que seja em Portugal, e mesmo assim tem as suas dificuldades. Eu sei disso. Exatamente. Mas de resto... Exatamente. Estudar é sempre importante. Exatamente. E eu imagino que até quem vai para Portugal tem que se adaptar ao português de Portugal. Sim, né? não, exatamente. E falando de inglês não é... A gente já bate tanto que eu acho que todo mundo já sabe de cor salteada. Não é nenhum diferencial. O inglês, você tem que ter inglês, mesmo em Portugal, para você fazer um mestrado, um doutorado que seja. Por mais que não seja determinados cursos que sejam até dados em português, de Portugal, obviamente, para você fazer uma pesquisa, para você ler artigos, a maioria do material bom tá em inglês, né? Então, é muito necessário que você saiba o inglês. E mesmo em Portugal, há cursos que são ministrados ou cadeiras que são ministradas em inglês. Então, assim, o inglês é o mínimo. E depois, é sempre bom escolher uma segunda língua. Seja o espanhol, o italiano, seja o francês. Se puder mais ainda, melhor. O inglês, Natália. É importante também falar isso, porque às vezes a gente fala, né, infelizmente, assim, o brasileiro tem muito isso. Não, meu inglês é avançado.
E aí, assim, não tem uma compreensão boa, não consegue se comunicar mesmo, né? Claro, gente, que essa questão do sotaque, né, da pronúncia e até da gramática, você vai aperfeiçoando com o tempo, Claro. né? E isso aí varia de pessoa para pessoa, de região para região. A gramática você nunca para de estudar, mesmo que Claro. você estuda inglês há muitos anos, vocabulário, gramática, vocabulário, até porque muda. Hoje em dia tem as gíriazinhas, claro. né, tem as abreviações, a gente tem que estar sempre atualizado. Mas, enfim, só para eu não me alongar, é bem importante, o teste de proficiência também faz parte disso, né? De inglês ou de outra língua, se for alguma coisa mais específica. Se for só curso de línguas, que a gente está falando assim de ensino superior agora, nesse momento, mas eu também trabalho fazendo um filtro, ajudando a pessoa a fazer um filtro, para descobrir o que ela quer. Então, às vezes, a pessoa... Tem muita gente que não quer estudar francês na França, ou que já teve essa experiência e quer ter outra agora, pode ir para a Suíça e estudar francês. Lá também tem cursos de francês, né? Só de línguas. Aí não é burocrático, aí não precisa dessas coisas todas. No máximo, aí são só as questões... De documento. De documento mesmo, de passaporte e tal. E uma coisa legal também, quem for fazer um curso de menos de 90 dias na Suíça não precisa de visto, tá? As relações diplomáticas Brasil-Suíça não exigem, então isso é uma coisa a menos também. Se for fazer cursos de semana, de meses, não é uma coisa a menos que precisa. Ok. Tá? E então o teste de proficiência é sempre bastante importante. Tá bem. E esse tempo de planejamento, no caso, para fazer uma pós-graduação, mesmo uma graduação aí na Suíça, quanto tempo leva assim, olha, decidi, escolhi meu curso, quero ir para a Suíça. Quanto tempo mais ou menos leva para esse processo de inscrever no curso? O visto é pedido no Brasil, não no consulado? Tem que pedir antes, certo? Esse processo, como que funciona? Ótima pergunta. Eu vou estender um pouquinho mais sua pergunta para dizer da organização para a viagem. A gente está vivendo aí um tempo, né, onde as pessoas estão muito assim, tá tudo parado, agora não. E quando você resolve fazer qualquer planejamento para estudar fora, você deve ter passado por isso também, não é da noite para o dia. Então, pessoal, não se desanimem, não tirem da cabeça de vocês, dos planos, dos sonhos, estudar fora. Não precisa. Por quê? Porque precisa de tempo. Primeiro que é aquela coisa clichê que é verdade. O tempo passa muito rápido. Então, que você começa a falar assim, meu intake, né, minha matrícula é só em outubro. Cara, passa muito rápido. Quando você vê, já passou, aí tem prazo. A gente trabalha muito com feriado, então você aplica, às vezes, o visto, né? Ou vai pedir para um tradutor juramentado fazer a tradução dos seus documentos e ele vai te pedir um mês. Então, assim, vamos tirar isso da cabeça. A programação a longo prazo para estudar fora é necessária, tá? Ninguém consegue estudar do dia para a noite e quanto mais tempo, 1 ano, assim, é o prazo bom, tá? E aí, para a documentação ficar pronta, é em torno de uns 90 dias para falar com segurança também, tá? Porque, assim, é uma coisa que não depende de quem está trabalhando com isso. Isso é exatamente do consulado. E aí são vários documentos que... Foi essa a sua pergunta, sim, né? Sim. São vários documentos que o aluno tem que prover para o consulado. Um deles é o pagamento inicial, digamos assim, que a gente chama de down payment, para comprovar que está matriculado, que já tem vínculo com alguma instituição suíça. Depois desse pagamento, a instituição dá o aceite, que a gente fala que é tipo uma acceptance letter, or letter of... alguma coisa desse tipo, sim, de aceite, né? Que é uma carta de aceitação. Em português, que o aluno reúne como documento e manda para o consulado. Então, tem realmente aí de 2 a 3 meses, pelo menos, para ficar tranquilo e não ficar fazendo tudo em cima da hora. Bacana. Tá? Se o programa for acima de 90 dias, tá? E exige é exigido algum valor específico para você comprovar renda, por exemplo, assim, como que eu posso dizer? Por exemplo, na Irlanda, para você tirar um visto na Irlanda, você tem que provar que você tem 3 mil euros na hora que você entra no país. Existe algum tipo de exigência quanto a isso, de provar um mínimo de dinheiro para poder possuir, né, no caso, o visto de estudo, ou nesse sentido não? Tudo bem que a pessoa já tem mesmo que se programar financeiramente, obviamente, né? Porque, pronto, vai estudar, acredito que seja uma carga horária até bem longa, né? E o visto, e eu não sei se o visto dá direito a trabalhar ou não, você pode falar melhor sobre isso? Então, exatamente, isso que eu ia falar. Eu não sei te dizer com precisão quanto que é o valor, mas eu sei que, assim, a mentalidade de estudar na Suíça é diferente de outros países. Okay. Porque, a não ser que você tenha passaporte europeu,
não tem direito a trabalho e estudo assim, indefinidamente. Tipo, não, quero imigrar para a Suíça, entendeu? O que acontece? Os programas de hotelaria que eu trabalho, de hotelaria, gastronomia, culinária, enfim, tem programa de vinho, tem culinária vegetariana, tudo relacionado a isso. Nesses casos, os programas que eu trabalho, e a maioria deles são assim, o aluno faz estágio depois, está vinculado a um estágio remunerado. Se ficar, de novo, isso é uma regra interna da Suíça. Se ficar mais de 90 dias... Sim, porque menos de 90 dias é turista. Turista não trabalha. Acima de 90 dias aí tem o visto. Aí pode estudar, não tem direito a trabalhar, tá? Agora, o que acontece? Nos programas que são integral, a pessoa não tem como trabalhar durante. Então, ela faz uma imersão, né? Ela estuda, faz o programa. Depois que ela termina aquele termo, ela vai trabalhar. Entendeu? E aí, Luiz, mas como que ela vai trabalhar? Tem toda uma organização que é um evento que acontece onde recrutadores do mundo todo vão para a instituição, vão recrutar os alunos. É muito legal, é muito completo. Eu fui convidada a visitar o evento, porque quando eu fui, não tinha ainda, então eles vão aperfeiçoando, né? Tinha já o estágio, mas não tinha toda essa gama de opções de estudar, de você ser recrutada, de você ter mais visibilidade com as empresas conceituadas da área, tá? Então, assim, dá para trabalhar e estudar, não durante o período, mas tem um formato de trabalho e estudo. Por quê? Primeiro você aprende, tem a prática e depois você já sai pronto para o mercado de trabalho. Mais pronto, entendeu? Porque você já teve a prática no hotel escola, você já serviu, você já fez toda a organização, você já aprendeu na prática, estudou gestão, fez trabalho prático, organizou evento, entendeu? Bacana, e ainda sai depois com estágio, ainda tem no currículo o estágio numa empresa conceituada, uma empresa mesmo do país, então você já sai com um plus, né? Exatamente. Isso é muito legal, porque depois o aluno vem pra cá, vamos supor assim, na área de culinária, nossa, ele estagiou no César Ritz, no Hotel Ritz de Paris, ou né, enfim, várias redes conceituadas ali, até na própria Suíça mesmo, o Montreux tem um monte de hotel, tem o Fairmont, tem um monte de rede que é super luxuosa. Então, isso é muito legal, dá um super gás, assim, para o aluno. E de networking também, a gente está falando de currículo que é papel. Mas, o que é o networking de você estar num ambiente desse, né? Com um monte de gente que tem muita experiência, com muito certeza. Bacana. É isso que eu ia falar. Quais são as vantagens profissionais, então, para uma pessoa que vai fazer um curso desse na Suíça? O que ele sai, assim, de diferencial, assim? Tem lá no meu currículo que eu fiz esse curso, vou aplicar para, sei lá, para vários países da Europa. O que a pessoa vai olhar e falar, caramba, esse profissional é diferenciado? Olha, Natália, eu posso falar por mim, tá? Tudo que eu falo aqui não é teoria, não é papo, assim, é a minha experiência de vida também. Um diploma de hospitalidade, ele pode ser aplicado em quase todas as outras áreas, porque hospitalidade é o bem servir, né? Em todas as esferas. Então, esse currículo, ele me abre portas até hoje, assim, até hoje. Foi um investimento que eu fiz, emocional, financeiro, de tempo, de tudo, mas que eu colho frutos até hoje. Por tudo, de novo, pelo networking, pela experiência, pela referência né, do país, assim, né, referência em excelência mesmo que o país se propõe. E academicamente falando, de novo, eu acho que assim, só de você querer estudar fora já é uma grande oportunidade que você tem de sair dessa zona de conforto, né? De fazer uma coisa diferente, de se desafiar. E a Suíça é mais ainda, porque a Suíça, né, por essa cultura, você vai chegar lá, você não vai ter moleza. Você vai ser desafiado a ser melhor realmente, a fazer melhor, a dar o seu melhor, entendeu? Então, eu acho que é um investimento que vale para a vida toda, para todas as questões. Autoconhecimento, você aprender a ter disciplina, a ter firmeza, fazer as coisas acontecerem, sabe? Se propor e fazer um follow-up disso, sabe? Eu acho que é para o resto da vida, em todos os aspectos, que fica o bônus, né? Dessa escolha e desse esforço. Bacana. E normalmente qual é a duração, assim, do curso e do estágio? Você falou que ficou quase um ano, né? Depende também do curso, não é um semestre, são 2 semestres, mais ou menos. Isso. Qual é o período?
O bacharelado são 3 anos ao são 3 todo. anos. Uhum. E a pós-graduação é em torno de 1 ano, porque ficam em torno de 5 meses estudando. Ok, tá? E depois tem a Dentro da prática. academia, Ok. dentro do campus, e de 4 a 6 meses fazendo estágio internacional remunerado. Uma coisa que é bem importante falar, que eu tinha esquecido. O estágio, ele tem vagas, as available positions acontecem conforme a demanda do mercado, né? Então, mas normalmente a gente tem parceiros de Dubai, da Tailândia, da Euro Disney, de vários hotéis dos Estados Unidos, que ele tem inclusive o cross-training, que passa por todos os departamentos e tal. Então depende muito. Só que a Suíça é o país que melhor remunera. O piso salarial da Suíça, na área da hospitalidade, é 2.170 francos suíços, é obrigatório por lei. Então eu sempre incentivo bastante os meus alunos a fazerem um estágio na Suíça, né? E aí, obviamente, se preparar conforme os teus planos. Se vai ficar na Suíça francesa, se puxa com francês, entendeu? Porque vale a pena depois fazer o estágio na Suíça. Então, é esse o formato. É sempre assim, estudar e depois trabalha. Estudar e depois trabalha. No caso da pós-graduação, é uma imersão de 4, 5 meses estudando e depois de 4 a 6 meses trabalhando, conforme a exigência do empregador, a necessidade do empregador. E no caso do bacharelado, é a mesma situação, mas em ciclos. Então, o aluno fica o primeiro ano, estuda, vai e trabalha. Aí volta para o campus. Ok, bacana. Faz o segundo ano. Não, então, isso é muito importante, né? Porque a maioria dos ensinos normais, vamos dizer assim, né? Você tem toda aquela teoria. Aí quando você vai para o mercado de trabalho, você não tem quase experiência nenhuma. Então, caramba, e agora? O que eu faço, né? Agora, é muito bacana ter essa experiência. Eu estudo, põe a mão na massa. Estudo, põe a mão na massa. Então, já sai muito mais preparado. Então, é muito bacana isso. E falando que esse estudo também já é com prática. Não é só ficar sentado e assistindo. Fala como é que é. Um professor falar. Isso a gente está falando dos cursos de hotelaria, sim, né? Sim. O curso de culinária é muito prática e a teoria vai junto. Junto, claro. Estação, máximo de 13 alunos por sala, é uma coisa bem boutique mesmo, bem intimista, nada de, né? E cada um com a sua estação, com o seu iPad, né? Então, é mais ou menos isso, assim, é muito legal, é o learn by doing mesmo, é você aprender. Até porque, assim, para você se tornar gerente, você tem que saber... Passar por todas as etapas, né? Exatamente. Ninguém começa lá em cima sem saber como que foi lá embaixo, então... a seja experiência, para tudo. Ser gerente, para dentro de uma rede, de uma empresa, ou até para abrir o teu próprio negócio, né? Para gerir o teu próprio negócio. Você tem que saber fazer e você tem que saber executar. Bacana. Agora, como que fica, então, pra gente finalizar aqui, a parte da continuação? A pessoa foi aí, estudou, fez o estágio, gostou, quer continuar morando na Suíça. Existe essa facilidade, por exemplo, tô no estágio, de repente do estágio gostar de mim e me efetivar? Ou então, mesmo se depois do estágio eu conseguir um trabalho na área, mas numa outra empresa, existe essa facilidade de continuar no país? Olha, eu não sei te dizer isso com muita precisão, porque realmente não é uma coisa que é comum na Suíça. Ok. Mas até onde eu sei, só acontece se ele tiver um sponsor, assim, uma empresa que vai falar assim, não, okay. Você fica aqui entendeu? Ou, claro, se acabar, né, se envolvendo e casando com alguém, com algum suíça, alguma coisa assim. Mas, de modo geral, Natália, o que é legal falar? A Suíça é um país que é legal pensar para você ter uma experiência, tá? Você pode ter várias experiências, você pode ir, estudar, voltar, ir de novo, né? Mas assim, para você... Imigrar de vez é um pouco mais complicado, né? Não, a não ser quem tem passaporte europeu. Não, e mesmo assim nem faz parte da União Europeia, né? Então acaba por complicar também isso. Não, mas assim, aí quem tem passaporte europeu pode trabalhar lá, Sim, não tem problema, entendeu? Mas, assim... Tirando isso, o raciocínio não deve ser esse. Não deve ser quero ir para a Suíça trabalhar para continuar lá depois. Bom saber. Não tem como eu falar isso porque eu estaria iludindo a pessoa. Claro. Agora, em contrapartida, te garanto que assim, ó, o know-how que ele vai pegar, o ar que ele vai respirar lá com tudo que ele vai viver, entendeu? Vai inspirar ele e vai abrir portas para o mundo. Para outros países, com certeza. Para outros países. Não é só eu, Louise, que estudei lá e que trabalho com a Suíça. Quando você fala em Suíça, do que você lembra? Você lembra dos bancos, você lembra do chocolate suíço, você lembra dos queijos,
né? Você lembra do transporte que funciona muito bem? Dos Alpes suíços, do frio. Dos Alpes suíços, exatamente. Aí você lembra do trem, né? Que é uma Sim. imagem do cartão postal também, porque é uma coisa que funciona, que é a referência, o horário suíço, né? Que funciona muito. Então é isso, assim, é a excelência da Suíça. Então, não importa onde você vá, vai ser reconhecido, né? A tua expertise, a experiência que você teve lá, o que você teve que passar para conseguir cumprir, né? Não fail o curso, né? E ser bem sucedido. Isso acaba por ser o diferencial, né? Com certeza muito bem conceituado. Ah, bacana. Então, Luiz, para finalizar, tem mais alguma coisa que você queira aí acrescentar sobre a sua experiência, sobre o curso, os que você trabalha? Quer falar alguma coisinha sobre isso? Eu estou à disposição, assim, porque aqui a gente está fazendo, né, um briefing para não ficar muito longo. Eu acho que é isso, Natália. Eu não sou muito o que eu gostaria de finalizar, assim, a gente está vivendo um momento difícil também no país, né, já nos últimos anos, mas a mensagem que eu queria deixar é assim, ó, pensa em se especializar e também voltar, não necessariamente só em migrar. Dá para pegar o know-how lá de fora, agregar, né? Exatamente. As pessoas vêm fazer aqui. A gente também tem gringo que ama o Brasil, gente. Sim. E vem estudar aqui. E vive, mora... Sim, exatamente. existe. Eu moro em Sim. Floripa e a Universidade Federal aqui tem programas de gente que vem estudar aqui, entendeu? Então, assim, essa multiculturalidade, ela existe em todos os aspectos, não só da gente pegando lá. Então, eu acho que é isso, assim, vale a pena ir, vale a pena ter essa experiência, se programar, não ficar pensando que é uma coisa impossível de ser feita. No caso do Swiss Education, dá para parcelar também, né? Como é um jeitinho brasileiro e uma prática muito... que acontece aqui no Brasil, de uns anos para cá eles também abriram isso para o mercado brasileiro, então dá para parcelar o programa também, né? A gente tem algumas bolsas parciais de 2, 3 mil francos suíços que ajudam um pouco também, tá? E é isso, eu sou uma sempre incentivadora, cara, sempre assim, de você, sabe, se tornar melhor, olhar, pensar fora da caixa, pensar formar suas próprias opiniões, entendeu? Sim, nada como investir nos estudos, né? Investir nos estudos. Nada como investir nos estudos e pegar as melhores referências. Por que não pensar no melhor? Né? Por que não querer o melhor? Então, assim, eu defendo muito a Suíça por causa disso, assim, né? Pela excelência, pela referência mesmo de tudo que envolve o país. Ah, bacana. Então você adorou morar na Suíça, né? Então recomenda pro pessoal. Amei, sim. Amei estudar, trabalhar, morar, tudo. Amei tudo. Gosto da mentalidade do suíço, gosto muito da mentalidade do suíço trabalhar, sinceramente. Eu tenho a minha diretora daqui, né, que é do mercado da América Latina, que também é quase suíça já também, apesar de ser brasileira, porque ela morou lá há muitos anos e é casada com suíço. E eu tenho contato com vários diretores de lá também, porque a gente tem, são 5 escolas ao todo. Aí depois quem tiver mais interesse, eu posso explicar. As 4 escolas de hotelaria, cada um tem um foco diferente dentro da hotelaria, ou empreendedorismo, ou business, ou hotel e design, ou spa, eventos e resorts, tá? Então, aí depende do que a pessoa quer aprofundar seus estudos e tal. Mas eu também gosto muito da mentalidade do suíço, é legal, assim, né? É diferente dessa mentalidade que a gente tem aqui no Brasil de o chefe é soberano e tem que fazer o que manda. Não é assim. Ah, então eles são mais abertos a ouvir, a estar junto. São mais abertos e, assim, bacana. É tudo muito mais democrático, as pessoas te ouvem, tem confiança, tem muito respeito, mas tem aquela coisa assim, ninguém te trata, aqui no Brasil tem muito isso, né? O brasileiro gosta muito desse status. Sim, onde você tá, a posição, né? Então, quando eu falo da Suíça, eu falo como um todo, entendeu? O professor não vai te tratar como se ele fosse soberano a você. Não, ele vai te tratar como até porque pra aprender. Exatamente, e a hospitalidade é isso também, né? Como que você vai ensinar uma coisa que você não pratica? Não, exatamente. Não tá. Exatamente. Tá junto. Bacana. Luiz, e qual é o seu Instagram mesmo, para deixar aqui pro pessoal te seguir? Lá você fala também bastante sobre os programas, sobre a Suíça, sobre o estudo, né? Então, quem tiver interesse de saber um pouquinho mais sobre isso, pode seguir a Louise, que é, como que é o seu... Louise Ferzelli, com Z e um L só, .international, que é internacional. Sim, eu vou pôr aqui na tela. Ferzelli.international. Tá bem, tá bem. Natália, muito obrigada. Obrigada a você. Comigo aí. Obrigada. Eu acho que
que a gente pode fazer agora é conversar com o pessoal, é abrir a cabeça de todo mundo, é incentivar para que as pessoas realmente, né, façam melhores, sejam melhores. Com e certeza. Estudar fora, né, traz isso. E eu estou à disposição, uma experiência se eu puder única. ajudar aí o pessoal e tal. Foi muito bom falar com você. Obrigada, igualmente, foi maravilhoso. Obrigada, adorei o bate-papo. Eu, pessoalmente, sempre gostei do Japão, sempre fui apaixonada. Eu estudo japonês já há 2 anos, ficamos uma semana em Tóquio, que foi onde a gente ficou mais tempo. Quando a gente voltou, a gente falou, acho que a gente vai ter que se mudar pro Japão. A empresa que ele está trabalhando, ele só fala inglês. Eles têm uma cultura muito estranha de mostrar serviço sem você ter o que fazer. A maior dificuldade foi a adaptação da alimentação, que realmente é um lugar extremamente seguro, extremamente seguro.